Charles Sanders Peirce nasceu em 10 de setembro de 1839, em Cambridge, Massachusetts, nos Estados Unidos. Filho do matemático, físico e astrônomo Benjamin Peirce, Charles, sob influência paterna, formou-se na Universidade de Harvard em Física e Matemática, conquistando também o diploma de Químico na Lawrence Scientific School. Estudou ainda filosofia, principalmente a Crítica da Razão Pura, de Kant. Ele cria um sistema filosófico lógico-matemático. Para Peirce, a semiótica podia ser chamada de lógica, uma doutrina para os signos. Para ele, todo pensamento é um signo, e ele afirma: em qualquer momento, o homem é um pensamento, e como pensamento é uma espécie de símbolo. Logo, o homem é um símbolo. A ideoscopia consiste em descrever e classificar as ideias. Nesse sentido, a classificá-las em 3 categorias: primeira idade, segunda idade e terceira idade. A primeira idade é aquilo que é como é. É um tipo de consciência instantânea. É espontâneo, não cognitivo. Refere-se a um sentido, como uma cor. Segunda idade. Modo de ser daquilo que é tal como é. É uma ideia, percebida pelo choque, surpresa ou ação. Terceira idade. Modo de ser daquilo que é em relação a um segundo ou um terceiro. É a consciência de algo, uma capacidade sancionadora. Implica na generalização, lei, previsibilidade de fatos. Para Peirce, existe uma relação triádica básica: signo ou representame, objeto ou referente e interpretante. Essa relação é representada por meio de um diagrama. Ele alega que o signo ou representame é um primeiro, que está em genuína relação com o segundo, o objeto, de forma a ser capaz de determinar um terceiro ou interpretante, mantendo a mesma relação entre o signo e o objeto, e o signo e o interpretante, e ainda a mesma relação entre o objeto e o signo, e o objeto e o interpretante. Peirce chega então à conclusão que o significado de um signo é sempre outro signo. O interpretante, ou supersigno, cujo objeto não é o mesmo do primeiro signo, pois engloba o objeto, o signo e ele mesmo, como em um jogo de espelhos. Podemos então chegar à conclusão de que o nível sintático de um signo é um primeiro, que o nível semântico é um segundo e que o nível pragmático é um terceiro. Analisando o diagrama triangular no vértice do signo, pode ele ser classificado em qualisigno, sinsigno e legissigno. O qualisigno é uma qualidade do signo, mas apenas quando ele é fisicalizado, por exemplo, a cor. O sinsigno é uma coisa ou evento realmente existente, que é um signo, por exemplo, o material de que ele é feito, quando fisicalizado. Legissigno é uma lei que é um signo. É um tipo geral e não um objeto específico. Em termos de design, seria o protótipo. Quando no vértice do objeto, o signo pode ser um ícone, um índice ou um símbolo. O ícone corresponde a um primeiro, um qualisigno, uma possibilidade. É um representame. Tem por característica ser abstrato. Ícones são signos que possuem uma natural semelhança com o objeto ao qual se referem. Qualquer coisa, seja qualidade, existente individual ou lei, é um ícone de algo, que se assemelha a ele e seja usado como signo em relação a ele. Mas um signo pode ser icônico, ou seja, pode representar seu objeto, principalmente por similaridade, não importando qual o seu modo de ser. O arranjo de palavras numa sentença, por exemplo, deve funcionar como ícone, para que a sentença possa ser compreendida. Os ícones não podem representar outras coisas senão formas e sentimentos. O índice corresponde a uma secundidade, a algo existente, um signo que se refere a um objeto por ser realmente afetado por ele. O símbolo corresponde a um terceiro, a um legissigno, a uma lei ou pensamento. Implica a ideia geral e o objeto ao qual se refere deve igualmente implicar a ideia geral. A palavra é um símbolo por excelência.
No vértice do interpretante, o signo se divide em rema, dissigno e argumento. O rema é o signo para seu interpretante. É destituído de pretensão de ser afetado por objeto ou a lei. Dissigno é o signo para seu interpretante, de existência real. O argumento é um signo para seu interpretante, uma lei, um enunciado.